Olá, seguidores do segurauto.org, sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou falar aqui para vocês do preço da gasolina. Sim, tem muita gente andando aí assustada, não sabe o que fazer, mas eu vim falar aqui para vocês o que você pode fazer, uma dicasinha para você economizar um pouco quando você viajar, tá? Mas principalmente explicar para vocês por que o preço é tão alto e por que ele vem aumentando. Na verdade, o preço da gasolina hoje no Brasil está super elevado. Ele é bem alto porque ele já chega com preço agora relativamente alto nas refinarias devido à alta do dólar, tá? Então o dólar sobe, o preço do petróleo sobe e daí as refinarias elas têm que aumentar o preço também e repassar isso para o consumidor. Mas o preço da gasolina ele não é composto somente pelo preço do petróleo. Se fosse tão simples assim, sairia muito mais barato. Além de ter, claro, né, o valor da refinaria e tal, a nossa gasolina aqui no Brasil, ela é composta por 50% de impostos, sim! Ok? Tem muito imposto em cima da gasolina, além da pequena margem de lucro dos distribuidores. Para vocês terem uma ideia, a nossa gasolina hoje, ela tá girando, aí não sai menos em qualquer estado por menos de R$6 o litro da gasolina comum, tá? Daí desse preço aí, 50% então é de imposto e de margem de lucro. Então lá a gasolina, o preço dela mesmo de custo seria de mais ou menos uns R$3. Isso aí tá aumentando todo dia, então esse vídeo aqui em 2, 3 semanas já não vai tá valendo mais. Mas por isso que eu não vou falar os preços exatos que a gente tem na tabela de preços do nosso artigo que foi publicado no mês de maio de 2021. Já tá bem acima do que a gente tem aqui, mas dá pra ter uma ideia, olhando esta tabela, quais os estados têm gasolina mais cara e mais barata. Ok? Você pode acessar o artigo, então, onde fala desse assunto aqui, no link da descrição aí, para você poder ter informações sobre os preços da tabela de preços da época, tá? Mas você consegue comparar melhor a diferença entre os estados para saber se o seu estado está mais caro que o estado vizinho ou se o estado vizinho está mais caro do que o seu. Daí eu vou explicar para vocês como é que você economiza aí. Mas então, para vocês terem uma ideia, então, o preço é composto de 50% de impostos, dentre eles... lembrando que nossa gasolina ela vai com 27% de etanol, tá, gente? Ela não é pura. Isso aí normalmente deveria até reduzir o preço da gasolina, mas não é o que acontece. Até o etanol também subiu de preço. 28% então do preço da gasolina, já o composto gasolina, já que não é gasolina pura, né? Essa mistura fica com os impostos estaduais, o ICMS, tá? Que é sobre a mercadoria. Então 28% já é uma fatia grande, já tá lá no estado. Mas não é isso aí que faz o preço variar. A variação do preço de um estado para outro é mais ligado à facilidade de se entregar a gasolina nesse estado ou não. Alguns estados mais distantes do centro de distribuição vai estar com o preço da gasolina mais caro porque vai gastar mais combustível para levar o combustível lá. Mas vamos lá. Desse preço, então, 28% vai para o estado de ICMS. Em seguida, você vai ter as taxas federais, que são de 15,5%. E nessa porcentagem aí que o nosso estado poderia tentar apertar o cinto para poder reduzir o preço da gasolina para a população. Mas não é o que aconteceu até agora. E em seguida a gente ainda tem 10% aí da margem dos postos de gasolina, então dos revendedores, e aí que eles tentam cortar essa pequena margem que eles têm, né, que vai dar aí seus 60 centavos, às vezes eles tentam reduzir de 1, 2 centavos para ter um preço um pouquinho mais competitivo. Mas vamos ver, quando é que a gasolina está muito barata também, o que está acontecendo, né? E ainda tem o preço das distribuidoras e o transporte, que fica aí na margem de 3,8% também, que é deles, só totalizando aí os 50%, ok? Então a gasolina poderia custar bem mais barato se não tivesse tanto imposto, principalmente, né? Até mesmo porque a margem dos revendedores não é tão grande. Em seguida, primeira coisa, quando você vai então abastecer seu carro para viajar, tá? Eu recentemente saí do Espírito Santo, por exemplo, e fui para o Rio de Janeiro, ok? Se eu olhar aqui na tabela, eu tive que abastecer no caminho, podia ter abastecido antes, podia ter abastecido no caminho, na volta podia ter deixado não abastecer e encher o tanque todo no Rio, e terminar de encher no Espírito Santo, porque eu gastei mais ou menos um tanque para poder fazer o trajeto que eu fiz. Então, aqui no nosso artigo, se você olhar a tabela, a gente vai ver, primeira coisa, que o Acre é o estado que tem a gasolina mais cara e que o Paraná é o estado que tem a gasolina mais barata, tá? Na época do artigo, a gasolina comum no Acre estava com a média de preço de 6,23, a comum. E nessa mesma época, no Paraná, então no mês de maio de 2021, a gasolina comum estava saindo com preço médio do litro de R$ 4,85, ou seja, bem mais em conta do que no Acre, tá? Mas o Acre e Paraná ficam bem distantes. Nós vamos olhar aqui, por exemplo,
no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Na época, no Espírito Santo, a gasolina estava saindo com preço de 5,61. E no Rio de Janeiro, nessa mesma época, a gasolina estava com preço de 6,9. Ou seja, ela estava mais cara no estado do Rio. Daí quando eu viajei, foi a mesma coisa que eu percebi, tá? Eu paguei para encher o tanque no Espírito Santo, atualmente, né? Então estamos em foi final de agosto de 2021, tava custando em média 6,19, 6,29. Eu uso aditivada, passei a usar comum também, porque a aditivada vai sair mais cara ainda, vai depender também do posto, tá? Da rede, vocês vão ver, eu vou falar aqui pra vocês qual posto você pode escolher ou não, porque quando a gasolina tá muito barata é porque ela não tá tão pura. Ela já não é pura, né? Se ela tá menos pura ainda, aí já nem gasolina mais. Mas então, eu paguei, e daí chegando no Rio, o preço tava em média de 6,49, acho que foi mais barato que eu achei de gasolina comum. Mas alguns postos tinham 6,59, virando R$7 já a gasolina comum. Isso aí pode ter uma variação dentro da cidade ou na estrada. Mas no Rio de Janeiro ela é mais cara, por exemplo, do que o Espírito Santo. Então, pra mim, foi mais vantajoso encher o tanque todo no Espírito Santo, bater pro Rio de Janeiro, cheguei lá já quase que zerado, tive que preencher lá para poder rodar durante o tempo que eu fiquei, e na volta eu não enchi o tanque todo, ok? Eu saí com o tanque meio cheio e consegui dar uma andada até começar o preço cair quando chegasse no Espírito Santo. É uma coisa que você tem que calcular bem para saber até se a gasolina que você colocou no seu carro, né, ela vai ser suficiente para chegar, mas você pode preencher um pouco e daí deixar para encher mais quando entrar no estado onde ela tá mais barata. E a diferença, às vezes, ela é quando você atravessa a fronteira de um estado para outro, tá? O preço praticado pode mudar de hora para outra, assim, dependendo de como é a região onde você vai estar atravessando. Se tem cidade próxima, não, às vezes o preço pode estar equivalente nas cidades vizinhas. Mas beleza, então tem essa dica aí para você que vai viajar de um estado para outro, preste atenção se não vale mais a pena deixar para completar o tanque quando atravessar, ou completa antes de sair. E na volta também vice-versa. No caso aqui, para as gasolinas que são muito baratas, quando você às vezes está aí na cidade, principalmente, a gente tem mais postos de gasolina, né? A gente consegue avaliar. Na estrada, às vezes, você tem que pegar o que está mais próximo quando está acabando. Mas você pode estar procurando posto onde tem a gasolina mais barata. Daí você vê um posto está com preço, o outro está com, sei lá, 20 centavos a menos no preço aí do litro, ou até mais a diferença. Tomem muito cuidado. Existem postos de redes nacionais, redes grandes, conhecidas, que tem o padrão de qualidade, ou seja, a gasolina já chega, ela é colocada, o dono do posto ele não mexe naquilo, até mesmo porque se for descoberto ele perde a bandeira do posto ali. E que a bandeira do posto também traz essa segurança para as pessoas, a vantagem. Então geralmente quando você tem um posto de uma bandeira conhecida, a gasolina normalmente não sofreu alteração. Isso aí é uma prática que até é legal do dono do posto adicionar alguma coisa no tanque da gasolina, tá? Mas quando você vai em um posto que não pertence a rede nenhuma, um posto que não tem bandeira nenhuma, que é somente ali o dono local, pode ser, se a gasolina estiver muito barata, que eles adicionaram ainda mais etanol na gasolina, tá? Então a gasolina já vem com 27% de etanol, os donos de postos eles adicionam ainda mais etanol, acho que legal, acabei de dizer, então não dá para saber muito bem, para poder baratear o custo da gasolina e assim também reduzir o preço para o cliente final. O que no final, para você não é muito bom. Primeira coisa, se seu carro é híbrido, ainda tranquilo. Um carro que funciona a álcool e a gasolina, né, então a gasolina, não tem problema rodar com essa mistura aí, tá? Normalmente o álcool não roda tão legal, inclusive gasta mais. O litro de álcool não rende a mesma coisa que o litro de gasolina. Então para você não vai estar economizando mesmo. Como vai vir com mais álcool, você vai ter que gastar mais, também vai gastar mais rápido. Para quem não tem um carro híbrido, um carro mais antigo que ainda não é híbrido, que no Brasil praticamente todos os carros hoje são híbridos, né, os novos modelos, daí que vem um problema, você tem que prestar muita atenção, porque a gasolina de hoje ela já é né, composta de etanol, que já não é muito bom para um carro mais antigo que não é híbrido, e daí se você pega uma gasolina que tem mais álcool ainda, seu carro pode começar a engasgar, a travar. E alguns donos de postos colocam ainda outras coisas dentro, até mesmo água, para poder diluir. E aí que não tem híbrido não adianta, vai ser ruim para o seu motor de qualquer jeito. Tá? Então muito cuidado quando você for abastecer, não utilizar esses postos que não tem bandeira, tá? Ainda mais nessa época agora, onde está a disputa acirrada pelo preço, o posto consegue praticar um preço menor, vai ter mais clientela, porque tá todo mundo tentando correr atrás de um preço mais barato de gasolina. Mas muita gente optou então, pelo menos para circular dentro da cidade, né, a utilizar o transporte público, que no final, com esse aumento do preço,
começa a valer muito mais a pena do que andar de carro, dependendo de onde você vai. E andar de bicicleta também dentro do bairro. E daí você não gasta gasolina nenhuma, nem paga nada. Você pega a sua bike, ou essas bikes alugadas às vezes pelo preço, vale mais a pena do que você sair andando de carro e gastando essa fortuna para poder rodar. Então prestem atenção, ok? Ter um carro tem seus custos, além de você ter toda a manutenção do carro, seguro, tudo isso, ainda tem a gasolina. Então se você consegue reduzir a utilização do seu carro, você pode reavaliar se você realmente precisa de carro. Se você pegar a bicicleta, por exemplo, para ir para o trabalho, além de você estar economizando dinheiro, você vai estar fazendo um ato ambiental também, emitindo menos poluição. Então por que não tentar olhar por esse lado, né? Vamos andar de bicicleta não porque o preço da gasolina está caro, mas porque eu sou uma pessoa que luta pelo meio ambiente. Ok, pessoal, a previsão então para o preço da gasolina é que se o dólar continue a subir, o preço aumente. O governo está tentando ver aí se consegue reduzir o preço nas refinarias, tá, de alguns centavos, para que isso possa ter uma incidência no preço final para o consumidor, mas nada que faça uma grande diferença visto o aumento acelerado do dólar ultimamente. Então a previsão por enquanto é que você comece a se acostumar a rodar menos com o seu carro, ok? E é isso aí. Espero que no futuro a gente consiga a redução desses impostos, né? Porque tá difícil, mas enquanto isso, vamos economizar. E se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal para receber mais vídeos e dê uma olhada na nossa playlist também com outras dicas de automóvel aí, como você pode economizar com o seu automóvel, além da gasolina, você pode fazer outras economias também. E também não deixe de cotar o seu seguro, caso você não tenha um seguro alto ainda. Faça um seguro. Em caso de pane de gasolina, existe a assistência para a pane seca nesse momento, por que não contratar essa assistência também? Não sai muito caro e pode estar salvando sua pele aí caso você deixe o tanque mais vazio e acabe ficando sem gasolina, por que não? Então acessa aí seguroauto.org/COD. Se você tiver alguma questão em relação a esse assunto aí, pode deixar nos comentários, mas também no nosso fórum, seguroauto.org/fórum, ok? E nos comentários você pode deixar também sugestão de vídeo, elogio, crítica, agradecimento. Muito obrigado pela audiência, espero te ver no próximo vídeo. Tchau!